Parte 9. Leitura e música. Capítulo 88. Escolha da leitura. Educação nada mais é do que um preparo das faculdades físicas, intelectuais e espirituais para o melhor cumprimento de todos os deveres da vida. A capacidade de resistência e a força e atividade do cérebro são diminuídas ou aumentadas pela maneira como são empregadas. A mente deve ser disciplinada de modo que todas as suas faculdades sejam simetricamente desenvolvidas. Muitos jovens são ávidos pela leitura de livros. Desejam ler tudo o que encontram pela frente. Eles devem ter cuidado com o que leem, bem como com o que ouvem. Fui instruída de que eles se encontram em maior perigo de ser influenciados pela leitura imprópria. Satanás tem 1000 maneiras de perturbar a mente dos jovens. Não podem seguramente estar distraídos nenhum momento sequer. Devem proteger a mente, para que não sejam seduzidos pelas tentações do inimigo. Satanás sabe que a mente é afetada em alto grau por aquilo de que se alimenta. Ele está tentando induzir tanto os jovens como os adultos a ler romances, contos e literaturas semelhantes. Os leitores de tais textos se tornam incapazes para os deveres que se acham diante deles. Vivem uma vida irreal e não sentem desejo de buscar as Escrituras para alimentar-se do maná espiritual. A mente que precisa se fortalecer é enfraquecida e perde a capacidade de estudar as grandes verdades relacionadas com a missão e obra de Cristo. Verdades que fortificariam a mente, despertariam a imaginação e criariam um forte e fervoroso desejo de vencer como Cristo venceu. Se fosse possível eliminar grande parte dos livros publicados, seria detida uma praga que está realizando uma obra terrível sobre a mente e o coração. Romances, contos banais e excitantes, e até mesmo os livros chamados de novelas religiosas, obras nas quais o autor incorpora à história uma lição moral, são uma desgraça para os leitores. Sentimentos religiosos podem estar entremeados em todo o livro de histórias, mas na maioria dos casos, Satanás está apenas revestido das roupagens angélicas, as mais eficazes para enganar e seduzir. Ninguém está tão firme nos princípios corretos, ninguém está tão protegido da tentação que esteja seguro lendo essas histórias. Os leitores de ficção estão entregando-se ao mal que destrói a espiritualidade, ocultando a beleza da página sagrada. Isso cria uma agitação nociva, exalta a imaginação, incapacita a mente para a utilidade, afasta a pessoa da oração e a desqualifica para qualquer exercício espiritual. Deus dotou muitos de nossos jovens com aptidões superiores, mas com muita frequência eles têm enfraquecido sua capacidade, perturbado e debilitado a mente, de modo que por anos não têm crescido na graça ou no conhecimento das razões de nossa fé, por causa de sua escolha insensata de leitura. Aqueles que estão aguardando a breve volta de Jesus, esperando aquela maravilhosa transformação, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, devem, neste tempo de graça, permanecer num plano mais elevado de ação. Meu querido amigo jovem, pergunte a sua própria experiência quanto à influência de histórias excitantes. Você pode, depois de tal leitura, abrir a Bíblia e ler com interesse as palavras de vida? Não vai achar o livro de Deus desinteressante? O encantamento daquela história de amor domina a mente, destruindo a imaginação saudável e tornando-lhe impossível fixar a atenção nas verdades importantes e solenes que dizem respeito ao seu bem-estar eterno. Decididamente, abandone toda a leitura inútil. Isso não fortalecerá sua espiritualidade, mas introduzirá na mente sentimentos que pervertem a imaginação, levando-a a pensar menos em Jesus e a demorar-se menos em suas preciosas lições. Mantenha a mente livre de tudo que poderia conduzi-lo a uma direção errada. Não a sobrecarregue com histórias inúteis que não transmitem força às faculdades mentais. Os pensamentos vão corresponder ao alimento provido para a mente. A natureza de uma experiência religiosa é revelada pelo tipo de livro que a pessoa escolhe para ler em seus momentos de lazer. Para ter mente saudável e firmes princípios religiosos, os jovens devem viver em comunhão com Deus, através de sua palavra.
Indicando o caminho da salvação por meio de Cristo, a Bíblia é nosso guia para uma vida mais elevada e melhor. Ela contém as mais interessantes e instrutivas histórias e biografias que já foram escritas. Aqueles cuja imaginação não se tornou pervertida pela leitura de ficção acharão a Bíblia o mais interessante dos livros. A Bíblia é o livro dos livros. Se você ama a palavra de Deus, buscando-a quando tem oportunidade, para que possua seus ricos tesouros e esteja perfeitamente preparado para toda boa obra, então pode estar certo de que Jesus o está atraindo a si mesmo. Mas ler as Escrituras de forma casual, sem procurar compreender as lições de Cristo para que possa compreender as suas exigências, não é suficiente. Há tesouros na palavra de Deus que só podem ser descobertos cavando fundo na mina da verdade. A mente carnal rejeita a verdade, mas a pessoa que está convertida se submete a uma maravilhosa mudança. O livro que antes era sem atrativos, porque revelava verdades que testificam contra o pecador, se torna agora o alimento do espírito, a alegria e consolação da vida. O sol da justiça ilumina as páginas sagradas, e o Espírito Santo fala à pessoa através delas. Quem tem cultivado gosto pelas leituras fúteis, volta agora a atenção para a firme palavra da profecia. Tome a Bíblia e comece a estudar com novo interesse os registros sagrados do Antigo e do Novo Testamentos. Quanto mais frequente e diligentemente estudar a Bíblia, mais bela se tornará. Menos prazer você terá nas leituras fúteis. Ligue esse precioso livro ao coração. Ele lhe será um amigo e guia. Capítulo 89. A melhor opção. Quando os efésios se converteram, mudaram seus hábitos e práticas. Sob a convicção do Espírito de Deus, agiram com prontidão e tornaram manifestos todos os mistérios de sua feitiçaria. Apresentaram-se e confessaram, mostrando suas ações, e se encheram de santa indignação por haverem prestado tal culto à magia, estimado tanto os livros nos quais as regras criadas por Satanás haviam estabelecido os métodos pelos quais podiam praticar a feitiçaria. Eles estavam decididos a desviar-se de seguir ao maligno e trouxeram seus livros caros e os queimaram publicamente. Assim, tornaram evidente sua sinceridade em envolver-se para Deus. Os livros que os efésios queimaram em sua conversão ao Evangelho antes lhes agradavam, e eles permitiam que esses livros lhes governassem a consciência e guiassem a mente. Eles poderiam tê-los vendido, mas assim fazendo, o mal seria perpetuado. Posteriormente, eles abominaram os mistérios satânicos, as artes mágicas, considerando com aversão o conhecimento que obtiveram dos mesmos. Gostaria de perguntar a cada jovem que se uniu à verdade: você queimou seus livros de magia? Não estou acusando ninguém do mal que prendia os efésios, nem afirmado que você tem praticado magia e se dedicado às artes de feitiçaria da mesma maneira que eles. Não estou dizendo que você tem seguido os mistérios da necromancia ou mantido comunicação com espíritos maus. Não estaria você em comunhão com o autor de todo o mal? Com o idealizador de todos esses mistérios e artes diabólicas? Não estaria ouvindo as sugestões daquele que é o Deus deste mundo, o príncipe das potestades do ar? Não se teria submetido às suas falsidades e se entregado como seu agente para realizar o que estava em harmonia com a sua vida antes da conversão? Não se teria entregue para ser agente de Satanás e, no sentido mais amplo, não estaria mantendo comunicação com os anjos caídos e deles aprendendo lições na arte de enganar sua própria mente e a dos outros? E o que dizer dos livros de magia? O que você tem lido ultimamente? Como tem empregado o seu tempo? Tem procurado estudar as Sagradas Escrituras para que possa ouvir a voz de Deus falando através de sua palavra? O mundo está cheio de livros que espalham as sementes da incredulidade, infidelidade e ateísmo. Em maior ou menor grau, você pode estar aprendendo as lições desses livros de magia. Afastam Deus da mente e separam a pessoa do verdadeiro pastor. Muitos livros que os jovens têm lido foram idealizados pelos agentes de Satanás para seduzir a mente com teorias elaboradas na sinagoga dele, para lhe mostrar como podem servir ao maligno com dignidade satânica.
Quão numerosos são os livros de tendências infiéis, planejados para perturbar a mente através de dúvidas capciosas. Satanás tem soprado seu hálito venenoso sobre eles. E uma mortal malária espiritual afeta a pessoa que os lê. Quanta leitura de ficção há no mundo para encher a mente com fantasias e loucuras, criando assim aversão às palavras de verdade e justiça. Desse modo, a mente fica incapacitada para ter pensamentos nobres, para paciente e perseverante estudo das Escrituras, que é o livro-guia pelo qual todos devem ser dirigidos ao paraíso de Deus. Muita coisa é escrita acerca de conquistar um tesouro terrestre, como se a riqueza deste mundo pudesse comprar um passaporte para o céu. Quantos livros de história têm sido escritos, repletos de realizações ousadas e presunçosas de homens cuja vida não lança nem um pequenino raio de luz sobre o caminho que conduz ao país melhor? Quantos livros existem a respeito de guerras e derramamento de sangue que desencaminham os jovens? Enquanto os leem, Satanás permanece ao lado deles para inspirá-los com o espírito do guerreiro sobre o qual leram. O sangue se torna quente em suas veias e eles são incitados a cometer ações cruéis. Quão numerosos são os livros imorais que induzem a desejos pecaminosos e que incitam as paixões do coração, desviando de tudo que é puro e santo. Vocês têm livros de magia, nos quais muitas cenas e descrições foram inspiradas por aquele que foi uma vez um anjo exaltado nas cortes do céu. Gostaria de perguntar: não serão queimados os livros de magia? Na sinagoga de Satanás há lugares de atração em que a licenciosidade é promovida e alimentada, mas a testemunha ali está, e um visitante invisível testifica das ações praticadas nas trevas. Satanás reina nas reuniões dos tolos, orgulhosos e fanfarrões, e é o instigador principal das cenas de divertimentos. Lá está ele disfarçado. A feitiçaria está à nossa volta por toda parte, e o mundo e a igreja estão sob a influência daquele que os levará a fazer coisas que nunca sonharam praticar. Se eles fossem informados das ações que realizarão, ficariam tão espantados como Azael, quando o profeta lhe falou de sua futura conduta. Todo homem, mulher e criança que não se encontra sob o controle do Espírito de Deus está sob a influência do encantamento de Satanás, e por suas palavras e exemplo desviará outros do caminho da verdade. Quando a graça transformadora de Cristo estiver no coração, uma justa indignação tomará conta da alma por haver o pecador negligenciado por tanto tempo a grande salvação que Deus providenciou para ele. Então se entregará, corpo, alma e espírito a Deus, e se afastará da companhia de Satanás através da graça que lhe é concedida por Deus. Com os Efésios, denunciará a feitiçaria e cortará o último laço que o prende a Satanás. Deixará a bandeira do príncipe das trevas e se unirá à bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel. Queimará os livros de magia. Capítulo 90. Alimento para a mente. O que lerão nossos filhos? É uma questão séria e exige uma resposta séria. Estou preocupada em ver em famílias cristãs revistas e jornais contendo histórias seriadas, que não causam boa impressão à mente. Tenho observado aqueles cujo gosto pela ficção tem sido assim desenvolvido. Eles tiveram o privilégio de ouvir as verdades da Palavra de Deus, de tornar-se familiarizados com as razões de nossa fé, mas chegaram à maturidade destituídos de verdadeira piedade. Esses queridos jovens necessitam muito colocar o melhor material na edificação de seu caráter, o amor e o temor de Deus e o conhecimento de Cristo. Mas muitos não têm uma clara compreensão da verdade como é em Jesus. Sua mente se tem banqueteado com histórias sensacionalistas. Vivem num mundo irreal e tornam-se incapacitados para os deveres práticos da vida. Resultados de ler ficção. Tenho observado crianças a quem foi permitido avançar nessa direção. Quer em casa ou fora, elas ficam inquietas ou distraídas e são incapazes de conversar, exceto sobre os assuntos mais comuns. As faculdades mais nobres, as que se adaptam às mais elevadas atividades, têm sido degradadas pela contemplação de assuntos triviais
ou pior que triviais, até que seu possuidor se torne satisfeito com tais temas, mal podendo alcançar coisas mais elevadas. A conversação e os pensamentos religiosos têm se tornado desagradáveis para eles. O alimento mental que eles têm apreciado é contaminador em seus efeitos e conduz a pensamentos impuros e sensuais. Sinto sincera pena por essas pessoas quando penso no quanto estão perdendo ao negligenciar oportunidades de obter conhecimento de Cristo, em quem estão colocadas nossas esperanças de vida eterna. Quanto tempo precioso é desperdiçado no qual poderiam estar estudando o modelo de verdadeira bondade. Conheço pessoalmente alguns que perderam o tono saudável da mente por causa de hábitos errados de leitura. Passam a vida com uma imaginação doentia, ofendendo-se com pequenas coisas. Aquilo que não receberia atenção de uma mente saudável e equilibrada torna-se para eles prova insuportável, obstáculo intransponível. Para essas pessoas, a vida se acha constantemente envolta em sombras. Os que têm se entregado ao hábito de envolver-se com histórias excitantes estão destruindo a força mental e se desqualificando para pensamentos ativos e pesquisas. Há homens e mulheres que se encontram agora no declínio da vida, que nunca se recuperaram dos efeitos da leitura excessiva. O hábito, formado no princípio da vida, com eles cresceu e se tornou forte, e em seus esforços para vencê-lo, embora decididos, têm conseguido apenas um sucesso parcial. Muitos nunca recuperaram o vigor original da mente. Todas as tentativas de se tornarem de fato cristãos terminaram no desejo. Não podem ser verdadeiramente semelhantes a Cristo, enquanto continuarem a alimentar a mente com esse tipo de literatura. O efeito físico não é menos desastroso. O sistema nervoso é sobrecarregado desnecessariamente por essa paixão pela leitura. Em alguns casos, jovens e até mesmo os de mais idade têm sido afligidos por paralisia, que não tem outra causa senão o excesso de leitura. A mente foi mantida sob constante excitação, até que o delicado mecanismo do cérebro se tornou tão enfraquecido que não pode mais agir, resultando na paralisia. Embriaguez mental. Quando o apetite por histórias excitantes e sensacionalistas é cultivado, o gosto moral se torna pervertido, e a mente não fica satisfeita a menos que seja constantemente alimentada com esse alimento inútil e prejudicial. Tenho visto moças, professas seguidoras de Cristo, que se sentiam verdadeiramente infelizes, a menos que tivessem em mãos alguma nova novela ou conto. A mente anseia por estimulantes da mesma maneira como o bêbado deseja a bebida alcoólica. Essas moças não manifestavam espírito de devoção. Nenhuma luz celeste foi espalhada entre suas companheiras para levá-las à fonte de conhecimento. Não tinham experiência religiosa profunda. Se esse tipo de leitura não estivesse constantemente diante delas, poderia ter havido alguma esperança de correção. Mas elas a desejaram e a obtiveram. Entristece-me ver jovens de ambos os sexos arruinando assim sua utilidade nesta vida e deixando de obter uma experiência que os prepararia para uma vida eterna no céu. Não podemos encontrar um termo mais apropriado para eles do que embriagados mentais. Os hábitos excessivos de leitura exercem seguramente uma influência tão prejudicial sobre o cérebro quanto causa a intemperança no comer e beber. O melhor remédio. A melhor maneira de evitar o desenvolvimento do mal é ocupar primeiro o terreno. São necessários o máximo cuidado e vigilância no cultivo da mente e em nela semear as preciosas sementes da verdade bíblica. O Senhor, em sua grande misericórdia, nos revelou nas Escrituras as regras do santo viver. Ele inspirou homens santos a registrarem, para nosso benefício, instruções a respeito dos perigos que cercam o caminho e como fugir deles.
Os que obedecem à sua recomendação de buscar as Escrituras não serão ignorantes quanto a essas coisas. Entre os perigos dos últimos dias, cada membro da igreja deveria compreender as razões de sua esperança e fé, razões que não são de difícil compreensão. Há o suficiente para ocupar a mente, se crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiros passos no pecado. Um longo processo preparatório, desconhecido para o mundo, tem lugar no coração antes que o cristão cometa abertamente o pecado. A mente não desce de uma vez da pureza e santidade à depravação, corrupção e crime. Leva tempo para que os que foram formados à imagem de Deus se degradem ao estado animalesco ou satânico. Pelo contemplar, somos transformados. Ao alimentar pensamentos impuros, o homem pode educar a mente de tal modo que o pecado, que uma vez lhe causava aversão, se torna agradável. Capítulo 91. O livro mais interessante. Tanto adultos como jovens negligenciam a Bíblia. Não fazem dela a base para seu estudo, a regra de sua vida. Especialmente os jovens são culpados dessa negligência. Muitos deles encontram tempo para ler outros livros, mas o livro que indica o caminho para a vida eterna não é estudado diariamente. Histórias inúteis são lidas com atenção, enquanto a Bíblia é negligenciada. Esse livro é nosso guia para uma vida mais elevada e mais santa. Os jovens a considerariam o livro mais interessante que já leram, se a imaginação não estivesse pervertida pela leitura de histórias fictícias. As mentes jovens não conseguem atingir um desenvolvimento mais nobre quando negligenciam a mais elevada fonte de sabedoria, a Palavra de Deus. O fato de estarmos no mundo de Deus, na presença do Criador, de termos sido feitos à sua semelhança, o fato de que Ele nos guarda, nos ama e cuida de nós, são maravilhosos temas para se pensar e conduzem a mente a campos de meditação amplos e elevados. Aquele que abre a mente e o coração a temas como esses nunca se satisfará com assuntos triviais e sensacionalistas. A importância de buscar um conhecimento completo das Escrituras dificilmente pode ser avaliada. Inspirada por Deus, capaz de nos dar a sabedoria que leva à salvação, tornando o servo de Deus completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações, a Bíblia tem o mais sagrado direito à nossa reverente atenção. Não devemos nos satisfazer com um conhecimento superficial, mas buscar aprender o significado completo das palavras de verdade, beber profundamente do espírito das Sagradas Escrituras. O retrato do pecado. Seria melhor que os jovens nunca lessem livros sobre assuntos sensacionalistas, publicados e divulgados com o fim de ganhar dinheiro. Há uma fascinação satânica em tais livros. A revoltante relação de crimes e atrocidades tem um poder fascinante sobre muitos, estimulando-os a pensar no que podem fazer no sentido de obter fama, mesmo através de ações cruéis. As perversidades, crueldades, práticas imorais retratadas em alguns desses escritos estritamente históricos têm agido como fermento em muitas mentes, induzindo-as a cometer atos semelhantes. Livros que descrevem as práticas satânicas de seres humanos estão fazendo propaganda do mal. Não é necessário deter-nos nesses pontos horríveis, e ninguém que acredita na verdade para esse tempo deve ter participação em perpetuar a lembrança dos mesmos. Quando o intelecto é alimentado e estimulado por esse alimento depravado, os pensamentos se tornam impuros e sensuais. Capítulo 92. Coração protegido. Guarda o teu coração. É o conselho do sábio, porque dele procedem as fontes da vida. Como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios capítulo 4, versos 23 e Provérbios capítulo 23, verso 7. O coração deve ser renovado pela graça divina, ou será em vão buscar pureza de vida. Aquele que tenta formar um caráter nobre e virtuoso, independentemente da graça de Cristo, está construindo sua casa sobre areia movediça.
Nas violentas tempestades da tentação, certamente ela será derrubada. A oração de Davi deve ser a súplica de toda a alma. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Salmo 51, verso 10. E tendo nos tornado participantes do dom celestial, devemos prosseguir até a perfeição, sendo por meio da fé guardados pelo poder de Deus. 1 Pedro capítulo 1, verso 5. Contudo, temos uma obra a fazer para resistir à tentação. Quem não deseja ser presa das armadilhas de Satanás deve guardar bem as avenidas para o coração, evitando ler, ver ou ouvir qualquer coisa que sugira pensamentos impuros. A mente não deve ser deixada divagar à toa em qualquer assunto que o inimigo possa sugerir. Estejam prontos para agir, diz o apóstolo Pedro. Continuem alertas e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus, que o chamou, é santo. 1 Pedro capítulo 1, versos 13 a 15. Diz Paulo: Encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios, isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, justo, puro, agradável e decente. Filipenses capítulo 4, verso 8. Isso exigirá oração fervorosa e incessante vigiar. Devemos ser auxiliados pela influência permanente do Espírito Santo, que atrairá a mente para cima e a fará ocupar-se com coisas puras e santas. E devemos fazer estudo diligente da palavra de Deus. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração, diz o salmista, para eu não pecar contra ti. Salmo 119, versos 9 e 11. Querido jovem, pare de ler revistas de contos. Deixe de lado os romances. Faremos bem em limpar nossa casa de todas as revistas de contos e de publicações que contêm gravuras ridículas, representações originadas por instrumentos satânicos. Os jovens não podem permitir que a mente seja envenenada com tais coisas. O que é a palha em comparação com o trigo? Que todo aquele que afirma ser seguidor de Cristo leia apenas coisas que sejam de valor verdadeiro e eterno. Devemos nos preparar para os deveres mais solenes. O mundo deve ser salvo. Em vista da grande obra a ser feita, como pode alguém dar-se ao luxo de desperdiçar tempo precioso e meios dados por Deus fazendo coisas que não sejam para o seu bem ou para a glória de Deus? Capítulo 93. Construindo um caráter cristão. Há livros de vital importância que não são lidos por nossos jovens. São negligenciados porque não lhes parece tão interessantes como algumas leituras mais leves. Devemos aconselhar os jovens para que utilizem essa literatura que se recomenda para formar o caráter cristão. Os pontos mais essenciais de nossa fé devem ser gravados na memória dos jovens. Eles têm recebido um vislumbre dessas verdades, mas não um conhecimento que os leve a encarar seu estudo com prazer. Nossos jovens devem ler aquilo que terá efeito saudável e santificador sobre a mente. Eles precisam disso para serem capazes de discernir o que é a verdadeira religião. Há muita leitura boa que não santifica. Agora é o tempo e oportunidade para trabalharmos pelos jovens. Diga-lhes que atualmente estamos em perigosa crise e precisamos saber como discernir a verdadeira piedade. Nossos jovens precisam ser ajudados, erguidos e animados, mas da maneira correta. Talvez não como desejariam, mas do modo que os ajude a ter mente santificada. Eles necessitam mais da boa e santificadora religião do que de qualquer outra coisa. Não espero viver muito. Minha obra está quase terminada. Diga aos nossos jovens que eu quero que minhas palavras os anime naquela maneira de viver que será mais atrativa para os seres celestes e que sua influência sobre os outros seja mais enobrecedora possível. Recomenda-se um curso de leitura selecionado. Estive durante as horas da noite selecionando e separando livros que não são de proveito para os jovens.
Devemos selecionar para eles livros que os estimulem à sinceridade de vida e que os levem a abrir a palavra. Isso me foi apresentado no passado e pensei colocá-lo diante de vocês e torná-lo claro. Não podemos nos permitir oferecer aos jovens leituras sem valor. São necessários livros que sejam uma bênção à mente e ao espírito. Essas coisas são consideradas sem muita preocupação. Portanto, nosso povo deve se familiarizar com o que estou dizendo. Não penso que eu tenha mais testemunhos para nosso povo. Nossos homens de mente sensata sabem o que é bom para a continuação e edificação da obra. Mas, com o amor de Deus no coração, eles precisam aprofundar-se mais e mais no estudo das coisas divinas. Estou muito preocupada de que nossos jovens tenham a leitura adequada. Então as pessoas de mais idade também a obterão. Devemos conservar nossos olhos na atração religiosa da verdade. Devemos manter mente e cérebro abertos para as verdades da palavra de Deus. Satanás se aproxima quando os homens estão despercebidos. Não devemos nos satisfazer com o fato de a mensagem de advertência ter sido uma vez apresentada. Devemos apresentá-la repetidas vezes. Poderíamos começar um curso de leitura tão intensamente interessante que atrairia e influenciaria muitas mentes. Caso minha vida seja poupada para o trabalho futuro, com prazer ajudarei a preparar livros para os jovens. Há uma obra a ser feita para os jovens, pela qual sua mente será impressionada e moldada pela verdade santificadora de Deus. Meu sincero desejo para os nossos jovens é que encontrem o verdadeiro significado da justificação pela fé e a perfeição de caráter que os prepararão para a vida eterna. Não espero viver muito, e deixo esta mensagem para os jovens, para que o alvo a que se propõem não falhe. Aconselho meus irmãos a animar os jovens a conservarem sempre a preciosidade e a graça de Deus grandemente exaltadas. Trabalhem e orem constantemente pelo senso da preciosidade da verdadeira religião. Apresentem a bem-aventurança e o encanto da santidade e da graça de Deus. Tenho sentido um peso a esse respeito, pois sei que é negligenciado. Não tenho certeza de que minha vida se prolongue muito, mas sinto que estou aceita pelo Senhor. Ele sabe o quanto tenho sofrido ao testemunhar as baixas normas de vida adotadas pelos chamados cristãos. Tenho sentido ser de grande necessidade que a verdade seja vista em minha vida e que meu testemunho seja dirigido ao povo. Quero que façam tudo o que puderem para que meus escritos sejam colocados nas mãos das pessoas nas terras estrangeiras. Digam aos jovens que eles têm muitas vantagens espirituais. Deus quer que façam fervorosos esforços para apresentar a verdade ao povo. Tenho a impressão de que é meu dever especial dizer estas coisas. Capítulo 94. O efeito da ficção. Muitos jovens dizem: não tenho tempo para estudar a lição. Mas o que estão fazendo? Alguns estão usando cada momento para conseguir uns poucos centavos a mais, quando, se esse tempo gasto em trabalho fosse dedicado ao estudo da Bíblia, lhes faria poupar mais do que a quantia ganha por excesso de trabalho, se praticassem suas lições. Poupariam muito dinheiro gasto em ornamentos desnecessários e preservariam o vigor mental para compreender o mistério da piedade. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios capítulo 9, verso 10. Mas esses mesmos jovens que professam ser cristãos satisfazem os desejos do coração carnal ao seguir suas próprias inclinações. E o tempo de graça, dado por Deus, concedido a eles para tornarem-se familiarizados com as preciosas verdades da Bíblia, é dedicado à leitura de histórias fictícias. É difícil vencer esse hábito uma vez que ele é formado, mas isso pode ser feito e deve ser feito por todos aqueles que são candidatos ao mundo celeste. A mente que se permite absorver com a leitura de contos é arruinada. A imaginação se torna doentia, o sentimentalismo toma posse da mente, e há uma vaga inquietação, um estranho desejo de alimento material nocivo, que constantemente desequilibram a mente. Estão hoje em hospícios milhares de pessoas cujas mentes se tornaram desequilibradas pela leitura de novelas
que resultam em castelos no ar e sentimentalismo doentio. Capítulo 95. A música. A melodia de louvor é a atmosfera do céu, e quando o céu entra em contato com a terra, a música e cântico, ação de graças e voz de melodia. Sobre a terra recém-criada, que aí estava, linda e sem defeito, sob o sorriso de Deus, as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Jó capítulo 38, verso 7. Assim, os corações humanos, em simpatia com o céu, têm correspondido à bondade de Deus em notas de louvor. Muitos dos fatos da história humana têm sido ligados com cânticos. A música é um precioso dom. A história dos cânticos da Bíblia está repleta de sugestões quanto aos usos e benefícios da música e do canto. A música é muitas vezes pervertida para servir a fins maus, e assim se torna um dos meios mais sedutores de tentação. Mas, corretamente empregada, é um precioso dom de Deus, destinado a elevar os pensamentos a coisas mais altas e nobres, a inspirar e enaltecer a alma. Como os filhos de Israel, viajando pelo deserto, alegravam sua caminhada através da música de cânticos sagrados, assim Deus convida seus filhos hoje a alegrarem sua vida peregrina. Há poucos meios mais eficazes para fixar suas palavras na memória do que repeti-las em cânticos. E tais cânticos têm maravilhoso poder. Poder para estimular pensamentos e despertar simpatia, para promover a harmonia de ação e para expulsar a tristeza e maus pressentimentos que destroem o ânimo e enfraquecem o esforço. É um dos meios mais eficazes para impressionar o coração com as verdades espirituais. Quantas vezes vem a pessoa duramente oprimida e pronta a desesperar algumas palavras de Deus, as de uma estrofe há muito tempo esquecida, de um hino da infância, e as tentações perdem seu poder, a vida assume novo significado e novo propósito, e o ânimo e a alegria são transmitidos a outras pessoas. Nunca se deve perder de vista o valor do cântico como meio de educação. Que haja canto no lar de hinos que sejam suaves e puros, e haverá menos palavras de censura, e mais de animação, esperança e alegria. Haja canto na escola, e os alunos serão atraídos para mais perto de Deus, dos professores e uns dos outros. Como parte do culto, o canto é um ato de adoração tanto como a oração. Na verdade, muitos hinos são orações. Se a criança é ensinada a compreender isso, ela pensará mais no significado das palavras que canta e será mais suscetível à sua influência. À medida que o nosso Redentor nos dirige para o limiar do infinito, cheios com a glória de Deus, podemos captar os temas de louvor e ações de graças do coro celestial ao redor do trono. E quando o eco do cântico dos anjos é despertado em nossos lares terrestres, os corações serão atraídos para mais perto dos cantores celestiais. A comunhão do céu começa na terra. Aqui aprendemos a nota tônica de seu louvor. Capítulo 96. Altos objetivos. A música era feita para servir a um santo propósito, para elevar os pensamentos para o que é puro, nobre e edificante, e despertar na pessoa a devoção e gratidão a Deus. Que contraste entre o costume antigo e os usos a que a música hoje é muitas vezes dedicada. Quantos empregam esse dom para exaltar o eu, em vez de usá-lo para glorificar a Deus? O amor pela música leva os imprudentes a unir-se com os amantes do mundo nas reuniões de divertimentos, aonde Deus proibiu seus filhos de irem. Assim, aquilo que é uma grande bênção quando devidamente usado, torna-se um dos meios mais bem-sucedidos pelos quais Satanás desvia a mente do dever e da contemplação das coisas eternas. A música faz parte do culto de Deus nas cortes celestiais, e devemos nos esforçar, em nossos hinos de louvor, para nos aproximar tanto quanto possível da harmonia dos coros celestiais. O treino adequado da voz é um aspecto importante na educação, e não deve ser negligenciado. O talento da influência. Há pessoas que têm um dom especial para cantar, e há ocasiões em que uma mensagem especial é apresentada por alguém cantando sozinho ou por um conjunto.
mas o canto raramente deve ser feito por poucos. O cantar bem é um talento que exerce influência, o qual Deus deseja que todos cultivem e usem para a glória de seu nome. Afinados com os músicos celestes. Quando os seres humanos cantam com o espírito e o entendimento, músicos celestes acompanham a harmonia e unem-se ao cântico de ações de graças. Aquele que nos concedeu todos os dons que nos habilitam a trabalhar com Deus, espera que seus servos cultivem a voz para que possam falar e cantar de modo que todos entendam. Não é o cantar forte que é necessário, mas a entonação clara, a pronúncia correta e a dicção distinta. Que todos dediquem tempo para cultivar a voz, de modo que o louvor de Deus seja entoado em tons claros e suaves, não com dissonâncias e estridências que ofendem ao ouvido. A habilidade de cantar é um dom de Deus, seja ela usada para a sua glória. Escolha-se um grupo de pessoas para participar no serviço de cântico, e seja o cântico acompanhado por instrumentos musicais habilmente tocados. Não devemos nos opor ao uso de instrumentos musicais em nossa obra. Esta parte do culto deve ser cuidadosamente dirigida, pois é o louvor a Deus em forma de cântico. Nem sempre o cântico deve ser feito apenas por alguns. Tanto quanto possível, participe dele toda a congregação. Glorificado pelo cântico. Deus é glorificado pelos hinos de louvor vindos de um coração puro e cheio de amor e devoção a Ele. Capítulo 97. Uso errado da música. Anjos estão observando uma casa distante. Os jovens estão ali reunidos. A som de música vocal e instrumental. Cristãos estão reunidos ali. Mas o que se ouve? É um cântico, uma canção leviana, própria para dançar. Veja, os puros anjos recolhem a luz para si, e as trevas envolvem os que estão naquela casa. Os anjos se afastam da cena. Estão tristes. Veja, estão chorando. Vi isso repetidas vezes entre os observadores do sábado, e especialmente em... Pausa. A música tem ocupado as horas que deveriam ser dedicadas à oração. A música é o ídolo que muitos professos cristãos observadores do sábado adoram. Satanás não se opõe à música, uma vez que possa torná-la um canal através do qual tem acesso à mente dos jovens. Tudo que desvia a mente de Deus e ocupa o tempo que deveria ser devotado ao seu serviço serve aos fins de Satanás. Ele atua através dos meios que exercerão a mais forte influência para manter o maior número de pessoas numa aprazível fascinação, enquanto são paralisadas por seu poder. Quando usadas para fins adequados, a música é uma bênção, mas é muitas vezes usada como um dos mais atrativos meios de Satanás para enganar pessoas. Quando mal empregada, leva os não consagrados ao orgulho, à vaidade e à insensatez. Quando toma o lugar da devoção e oração, é uma maldição terrível. Jovens se reúnem para cantar, e embora sejam professos cristãos, frequentemente desonram a Deus e sua fé através de conversas levianas e do tipo de música que escolhem. A música sacra não está em harmonia com seu gosto. Minha atenção foi dirigida aos claros ensinos da palavra de Deus, que têm sido passados por alto. No juízo, todas essas palavras da inspiração condenarão aqueles que não lhes deram ouvidos. Força para o bem. A música pode se tornar uma grande força para o bem. No entanto, não aproveitamos o máximo desse meio de adoração. O canto é feito geralmente por impulso ou para atender a casos especiais, e outras vezes os cantores cantam errado e a música perde o devido efeito sobre a mente dos presentes. A música deve ter beleza, emoção e poder. Ergam-se as vozes em hinos de louvor e devoção. Usem como auxílio, se possível, música instrumental, e que a harmonia gloriosa se eleve a Deus em oferta aceitável.